Olá, apaixonados por histórias! Sejam muito bem-vindos ao História das Coisas. Antes de começarmos nossa jornada hoje, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque a história que eu vou contar é uma das mais fascinantes de todos os tempos. Vamos falar sobre as aves, esses seres que dominam os céus e encantam nossos dias. Mas como essa história realmente começou? Prepare-se, porque vamos voltar milhões de anos no tempo. A história das aves não começa com um pássaro, mas com um dinossauro. Sim, você ouviu direito. Nossos passarinhos de hoje são, na verdade, os últimos descendentes vivos dos dinossauros terópodes, o mesmo grupo que incluía gigantes como o Tiranossauro Rex. A grande virada de chave nessa história aconteceu há cerca de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Em meio a florestas de samambaias gigantes e coníferas, um pequeno dinossauro carnívoro começou a desenvolver uma característica revolucionária. As penas, mas espere um pouco. As penas não surgiram para voar. Inicialmente, elas eram estruturas simples, como filamentos, e serviam para isolamento térmico, ajudando esses pequenos dinossauros a manter o corpo aquecido. Pense nelas como um casaco de plumas primitivo. Com o tempo, essas penas se tornaram mais complexas, ganhando cores e padrões. Elas passaram a ser usadas para exibição, para atrair parceiros ou intimidar rivais, exatamente como os pavões fazem hoje, com suas caudas espetaculares. Essa é uma parte crucial da história. A função de uma estrutura pode mudar completamente ao longo da evolução. O grande protagonista dessa transição é o famoso Archaeopteryx, que significa asa antiga. Descoberto na Alemanha, esse fóssil de 150 milhões de anos é a prova viva dessa conexão. Ele era um mosaico perfeito. Tinha dentes afiados, uma cauda longa e óssea e garras nas asas, características de um dinossauro, mas ao mesmo tempo possuía penas assimétricas e complexas em suas asas e cauda, idênticas às das aves modernas que voam. O Archaeopteryx provavelmente não era um voador poderoso como uma águia. Ele talvez planasse de árvore em árvore ou desses pequenos voos curtos para escapar de predadores. Ele era o rascunho, o primeiro protótipo do que viria a ser uma ave. A partir daí, a evolução das aves se tornou uma explosão de criatividade. Várias linhagens de dinossauros com penas surgiram, cada uma experimentando diferentes formas de voo e estilos de vida. Alguns tinham 4 asas, com penas longas nas pernas traseiras, como o Microraptor. Outros, como o Confuciusornis, já não tinham a longa cauda óssea e os dentes, se parecendo muito mais com as aves que conhecemos. Esse processo foi uma verdadeira corrida armamentista evolutiva. O voo oferecia vantagens incríveis: acesso a novos alimentos, como insetos voadores, uma forma eficiente de escapar de predadores no chão e a capacidade de viajar longas distâncias. Para que o voo se tornasse uma realidade, uma série de transformações incríveis teve que acontecer no corpo desses animais. O esqueleto precisava ser leve, mas resistente. A solução? Ossos ocos, mas com estruturas internas de reforço, como vigas. A cauda longa e pesada dos dinossauros foi reduzida a uma pequena estrutura chamada pigóstilo, onde as penas da cauda se ancoram, funcionando como um leme. Os dentes pesados desapareceram, dando lugar a um bico leve e versátil. O externo, o osso do peito, desenvolveu uma grande quilha, onde os poderosos músculos do voo se prendem. O sistema respiratório também se tornou o mais eficiente do reino animal, com sacos aéreos que permitem um fluxo contínuo de oxigênio, essencial para o gasto energético do voo. Cada detalhe, cada osso, cada músculo foi otimizado para a conquista dos céus. Então, veio o evento que mudou tudo. Há 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu a Terra, causando uma extinção em massa que varreu os dinossauros nauavianos do planeta. Foi um cataclismo global. Mas, em meio à devastação, alguns pequenos dinossauros emplumados sobreviveram, porque a teoria mais aceita é que seu tamanho pequeno, metabolismo rápido e, principalmente, a presença de um bico foram cruciais, enquanto os grandes dinossauros morriam de fome. Essas primeiras aves conseguiam se alimentar de sementes e insetos que sobraram em meio ao caos. O bico permitiu que elas quebrassem
e acessassem fontes de alimento que outros não podiam. Elas eram as sobreviventes de um mundo em ruínas. Com o fim da era dos dinossauros, o planeta estava vazio, cheio de nichos ecológicos a serem preenchidos. E as aves, as únicas dinossauras que restaram, aproveitaram a oportunidade. Elas passaram por uma radiação adaptativa espetacular. Diversificou 2 em uma velocidade impressionante. Em poucos milhões de anos, surgiram as linhagens que dariam origem a todas as aves que vemos hoje. Pássaros aquáticos como patos e gansos, aves pernaltas como garças, aves de rapina, papagaios, corujas, pica-paus. O mundo se tornou o reino das aves. Elas se espalharam por todos os continentes e habitats, do gelo da Antártida aos desertos mais quentes. A importância ecológica das aves é simplesmente imensurável. Elas são polinizadoras essenciais para inúmeras plantas, como os beija-flores, são dispersoras de sementes, literalmente plantando florestas enquanto viajam. Pense em uma ave comendo um fruto. Ela voa para longe e depois expele a semente, com um pouco de fertilizante natural, pronta para germinar em um novo local. Elas controlam populações de insetos e roedores, atuando como verdadeiros pesticidas naturais. E também servem de alimento para outros predadores, sendo um elo vital na cadeia alimentar. Sem as aves, ecossistemas inteiros entrariam em colapso. A diversidade que vemos hoje é o resultado de milhões de anos de adaptação a diferentes dietas e ambientes. O bico é a ferramenta perfeita para ilustrar isso. O bico longo e fino do beija-flor é feito para alcançar o néctar no fundo das flores. O bico forte e curvo da arara é uma pinça poderosa para quebrar nozes e sementes duras. O bico em forma de gancho da águia é ideal para rasgar carne. O bico em forma de peneira do flamingo é usado para filtrar pequenos organismos da água. Cada bico conta uma história sobre como aquela ave vive e o que ela come. Mas não é só o bico. Os pés também são incrivelmente adaptados. As aves de rapina têm garras afiadas para capturar presas. Patos têm pés com membranas para nadar. Pica-paus têm 2 dedos para frente e 2 para trás, para se agarrarem verticalmente nos troncos das árvores. E a maioria dos passarinhos tem um mecanismo incrível que trava seus pés no galho quando eles se agacham, permitindo que durmam sem cair. A capacidade de migração de algumas aves é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. A Andorinhadu, mar ártica, por exemplo, viaja do Ártico à Antártida e volta todos os anos, uma jornada de mais de 70 mil quilômetros. Elas navegam usando o campo magnético da Terra, a posição do Sol e das estrelas, e talvez até o olfato. É um GPS biológico de uma precisão espantosa, aprimorado ao longo de gerações. Essa migração é fundamental para que elas aproveitem o pico de recursos em diferentes partes do mundo ao longo do ano. Então, como ficou a história das aves? O que antes era um pequeno dinossauro carnívoro coberto de filamentos, tentando se aquecer ou se exibir, evoluiu para mais de 10 mil espécies diferentes que dominam a terra, a água e principalmente o ar. Elas passaram de répteis terrestres a mestres do voo. Elas sobreviveram a um apocalipse que extinguiu seus parentes gigantescos e herdaram o planeta. A história das aves é uma lição sobre resiliência, adaptação e a incrível capacidade da vida de encontrar novos caminhos. Da próxima vez que você vir um simples pardal na sua janela ou ouvir o canto de um sabiá ao amanhecer, lembre-se, você está olhando para um pequeno dinossauro, um sobrevivente, um elo vivo com um passado de 150 milhões de anos. Você está testemunhando uma das maiores histórias de sucesso da evolução. E essa é a incrível história das aves. Se você gostou de viajar no tempo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.